Então, como a gente eu estava falando a questão dos conceitos básicos dos inversores de frequência. Então, qual a principal, a principal variável que a gente mexe no inversor de frequência? Que a gente mexe no motor é a frequência, né? A rotação vai ser em função da frequência. Então, essas variáveis aqui, elas expressam algumas questões sobre o motor, certo? Então, o inversor de frequência foi criado para um motor assíncrono de indução, certo? Não se aplica inversor de frequência em um motor que não seja assíncrono de indução, né? Só se for uma condição muito específica. Mas o inversor de frequência, ele foi criado especialmente para os motores assíncronos de indução. Então, essa aqui é a base que explica a construção do motor, certo? E que vai explicar algumas variáveis que tem no motor. Por exemplo, eu tenho no projeto do motor, eu tenho quantidade de polo. A quantidade de polo eu consigo mudar instantaneamente? Não, porque a quantidade de polos do motor, ela é a construção do motor, é a base construtiva do motor. Então, a quantidade de polo do motor, ela vai determinar a rotação na ponta do eixo, ou seja, a quantidade de polo do motor define quanto é a rotação nominal desse motor, certo? Então, a quantidade de polo eu não consigo mudar, a não ser que eu mude a construção do motor. Mas se for para mudar a velocidade instantaneamente, eu não vou conseguir mudar a quantidade de polos, certo? Então, a rotação é em função da quantidade de polos, e o motor em função da quantidade de polos. Também da frequência em Hertz, está em F aqui, ó. E esse 120 aqui, da onde vem o 120? O 120 está relacionado a uma constante da rede. Por quê? Um gerador, ele para gerar uma tensão trifásica, certo? Com as características das tensões das variáveis elétricas que a gente conhece, ele precisa ter uma quantidade de polos, certo? Então, toda vez que a gente se refere a polos magnéticos, a gente se refere a um polo sul e a um polo norte, certo? Consequentemente, quando você tem o gerador lá, o rotor do gerador gerando, percorrendo de um ponto a outro, que não seja a volta completa entre um polo e outro, você tem um semiciclo, certo? Então, para você ter 60 Hz, você precisa ter quantos semiciclos? 120, certo? O ciclo completo é a senoide completa. Então, para você ter 60 Hz, você precisa ter 120 semiciclos, que corresponde justamente a um polo sul e um polo norte, certo? Então, se eu tiver uma rede com essas características, obrigatoriamente eu vou ter que utilizar essa constante aqui, ó, de 120. Então, tá aí a origem da constante. Está relacionada à quantidade de semiciclo. Por isso que eu tenho que multiplicar a quantidade de semiciclo vezes a frequência, para mim justamente ter a rotação exata do motor. Beleza? Eu poderia utilizar essa fórmula aqui de forma diferente. Eu poderia usar 60 vezes 60 vezes 2. Mas nesse caso aqui, já se usa essa constante, que aí ele coloca logo 120 para não ter que multiplicar 60 vezes 2, né? Então, aí ele multiplica aqui, ele já usa 120 como constante. Então, nesse caso aqui seria 120 vezes a frequência vezes 1 menos S, que seria o escorregamento, certo? Então, a gente vai falar aqui do escorregamento, do que se trata, de forma bem prática para a gente entender. Se você entende bem esses conceitos, você vai entender muita coisa quando você pegar a identidade do motor, que é uma placa do motor, para fazer análise, para entender e diagnosticar, certo? Para fazer a escolha do motor em relação à rotação, alguns aspectos em relação a quanto eu posso mudar de frequência nesse motor, acima da nominal, abaixo da nominal, certo? Esses aspectos, todos esses conceitos aqui que você precisa para você compreender o inversor de frequência e saber o sentido do inversor de frequência em relação ao motor, você precisa entender essas variáveis aqui, certo? Então, para a gente não se prender muito aqui a essas variáveis, vamos falar aqui rapidinho, ó. 120 é a constante, F aqui é a frequência e aqui eu tenho o escorregamento. Beleza? Então, um motor de dois polos, a velocidade dele é 3.600 RPM. Mas é a velocidade do eixo? Não. 3.600 RPM é a velocidade do campo girante,
no estator, certo? Nunca a velocidade do rotor vai ser igual à velocidade do campo girante. E isso caracteriza o que? O escorregamento. Essa diferença chama-se de escorregamento. Tem que existir essa diferença para ter um desequilíbrio de força, porque senão o rotor não era arrastado pelo campo eletromagnético, certo? Não existia o impulsionamento da força, da tensão induzida no estator, no rotor, em relação à tensão que aparece aplicada pela rede no estator, do estator, certo? Então é preciso existir o escorregamento. Se não tiver o escorregamento, não existiria aí a rotação. Tem que existir. Esse fenômeno aqui a gente também não consegue mudar. Se a gente altera isso aqui, a gente altera o torque do motor, certo? A gente altera o conjugado do motor. Então, isso aqui tem que ser uma constante, não pode mudar, certo? Então, é o seguinte, o escorregamento é a diferença entre a rotação síncrona e quando você calcular considerando 120 vezes a frequência da rede e a quantidade de polos para você alcançar aqui a rotação, então você vai encontrar a velocidade síncrona, que é a velocidade do campo girante. E para encontrar a velocidade assíncrona, que no caso seria a velocidade do eixo do motor, você vai considerar o escorregamento. Então, por exemplo, você vai encontrar lá, pode olhar em qualquer placa de motor trifásico, 1800 RPM, você vai olhar o RPM lá do motor na placa, você não vai encontrar a rotação do motor em si, mas você vai encontrar a rotação do eixo. Você não vai encontrar a rotação do campo, mas do eixo, certo? Então, o motor de 1800 RPM você pode encontrar lá na placa 1750, 1700, 1680. Isso aí vai depender da construção do motor. Então, o valor de rotação por minuto